nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. À volta do altar, neste recinto, nos encontramos para celebrar a Eucaristia. Não fosse as situações atuais, estaríamos num ambiente de festa, de encontro, de convívio, ambiente de oração, adoração a Jesus. Mas desta feita temos todas as condições para nos pormos na escuta da palavra. Deus que nos revela o reino, a riqueza inesgotável. Essa riqueza que Marta aderiu desde os inícios na escuta das palavras do Mestre. Também nós, convidados para nos encontrarmos com este Deus que nos fala, através da palavra proclamada, através do seu corpo por nós oferecido em sacrifício, o seu sangue derramado pela nossa salvação. Bem-vindos a esta celebração, a este encontro com Deus e com os irmãos. E com o coração humilhado e contrito, sabendo dos nossos pecados, acolhamos a misericórdia do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus,
Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal, pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanto amo o Senhor, a vossa lei. Quanto amo o Senhor, a vossa lei. Senhor, eu disse, a minha herança é cumprir as vossas palavras. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Quanto amo o Senhor, a vossa lei. Console-me a vossa bondade, segundo a promessa feita ao vosso servo. Deixam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Quanto amo o Senhor, a vossa lei. Por isso eu amo os vossos mandamentos, mais que o ouro mais fino. Por isso eu sigo todos os vossos preceitos e detesto todo o caminho da mentira. Quanto amo o Senhor, a vossa lei. São admiráveis
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam: Entendemos. Disse-lhes então Jesus: Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar na medida do possível. Estamos, então, desta forma, um pouco diferente este ano, mas a viver a festa em honra de Santa Marta de Boro, neste 17º domingo do tempo comum. Todos nós nos recordamos certamente daquela pequena passagem em que Jesus visita a casa de Marta e Maria, duas irmãs, em que Maria fica a contemplar Jesus e Marta, um pouco atarefada, com algumas tarefas. Isso também nos pode revelar um bocadinho do desejo que habitava essas duas irmãs. E esta palavra desejo hoje também é importante para compreendermos esta liturgia da palavra, estas leituras que hoje escutamos.
Mas para nos ajudar a perceber isso, eu vou-me servir de um conto que eu queria partilhar convosco e que os mais novos acho que conhecem, aqueles que são mais ou menos da minha geração certamente conhecem. Estou-me a referir ao conto de Aladino. Não vos vou fazer perguntas sobre a história, mas eu acho que é um conto mais ou menos conhecido. Trata-se de um conto árabe, isto é uma pequena contextualização apenas, inserido numa coletânea de contos chamada As Mil e Uma Noites. Não se sabe exatamente a origem, a data inicial, pode ser século VIII, pode ser século XIII, os autores não estão em consonância. Seja como for, foi traduzido, e as versões mais conhecidas é a partir desta tradução de um senhor chamado Antoine Galland, que o traduziu para as línguas ocidentais, para o nosso lado. A história tem algumas nuances, mas se calhar aquilo que os mais pequenos conhecem, e aquele pessoal, como eu disse, da minha geração, é o filme da Disney de 92, chamado precisamente Aladdin, ou Aladino em português. Porquê é que eu vos estou a referir a este conto hoje? Aladino era um jovem que estava à procura do seu caminho, da vocação. Ele ainda não sabia bem aquilo que ele desejava. E pela influência de outras pessoas, ele vai entrar numa certa busca, numa procura, por uma lâmpada mágica. Ele vai acabar por descobrir, no meio de tantas peripécias, vai descobrir essa lâmpada e vai perceber que, ao esfregar essa lâmpada, lhe vai surgir um gênio. O famoso gênio da lâmpada, não é? Nós às vezes utilizamos essa expressão. Então esse gênio concede a Aladino 3 desejos. 3 desejos. Qual será o primeiro desejo de Aladino? Também podemos colocar essa pergunta a nós mesmos. Qual teria sido o nosso primeiro desejo? Pois é, Aladino decide que o seu primeiro desejo, decide pedir a esse gênio ser um príncipe. Ele quer ser um príncipe e quer conquistar uma princesa. O que é que nos revela este desejo? O que é que nos pode revelar? Várias pequenas coisas. Primeiro, Aladino, em certa medida, tinha o desejo em si de ser alguém que não era. Depois, também tinha vontade em ter alguma coisa, alguma riqueza, que certamente não possuía. E, terceiro lugar, também revela, em certa medida, o desejo de ter alguém a seu lado, mas que ele não tenta conquistar pela verdade. Ele quer se fazer passar por alguém. E eu utilizei este conto porque há aqui um pequeno paralelo que nós podemos traçar entre este conto e, por exemplo, o livro dos reis que nós escutámos, a primeira leitura que nós escutámos hoje. Se lembram, em sonhos, o Senhor apareceu então a Salomão durante a noite e disse-lhe: pede o que quiseres. Qual desejo também, qual gênio da lâmpada, Deus concede a Salomão: pede o que quiseres. Qual terá sido a resposta de Salomão? Não sei se ainda se recordam disso. Salomão respondeu com muita sabedoria a Deus, pedindo precisamente a sabedoria. E Salomão e Aladino são semelhantes em algumas coisas. Ambos eram jovens e essa juventude podia antever uma certa imaturidade ou ingenuidade. Mas a verdade é que Salomão revelou uma maturidade acima da média. Ele, em primeiro lugar, ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu que não sabia como devia proceder, não sabia como agir e não sabia bem ainda distinguir na sua vida o bem do mal. E outro traço também que marca muito esta maturidade de Salomão é o facto de ele, enquanto jovem rei, se preocupar com o seu povo. A pergunta dele, aquilo que ele conversa também com Deus, revela isso. Ele reconhece que tem a seu encargo um grande povo. E por isso pede a Deus este coração inteligente e um coração dócil. Isto é uma questão que podemos fazer a nós mesmos. Se Deus nos dissesse: pede o que quiseres, a cada um de nós, no nosso coração, o que é que nós pediríamos a Deus realmente? A resposta a esta pergunta também pode ser um bocadinho iluminada precisamente pelo Evangelho. Nós
Estamos a fazer um caminho ao longo destes domingos. Jesus tem-nos comparado muitas vezes o reino dos céus a muitas parábolas. Tem utilizado muitas parábolas, a muitas coisas. Tivemos a semente, tivemos o trigo e o joio. Hoje temos mais parábolas. É o fim do discurso das parábolas, das chamadas parábolas do reino de Jesus. Em duas delas, no tesouro escondido e na pérola, essas duas procuram mostrar que aquele homem que comprou o campo, descobriu o tesouro, enterrou e foi comprar aquele campo, e aquele negociante, eles também já sabem discernir no seu coração, já percebem no seu coração qual é o tesouro e qual é a pérola mais preciosa. Daí eles fazerem o que fizeram. Por isso, eles não hesitam em apostar todas as fichas, fazer quase assim um all-in mesmo, naquele campo e naquela pérola. Eles colocam a vida toda, pois eles sabem qual é a riqueza maior. Mais uma vez, podemos voltar à pergunta para nós mesmos. Será que nós sabemos qual é a maior riqueza da nossa vida? Onde temos o nosso coração? Quais são as coisas que nos fazem vibrar no dia-a-dia? Que nos fazem pôr a pé todos os dias para trabalhar? Quais são as coisas que nos fazem levantar? Há aqui um versículo em São Marcos que nós utilizamos muito na Quaresma. Este ano também vivemos uma Quaresma e uma Páscoa diferentes, mas ainda fomos a tempo de ouvir este versículo, porque é logo na quarta-feira de cinzas, é logo no início da Quaresma, onde ouvimos uma coisa muito interessante e que nos ajuda a perceber efetivamente qual é o maior tesouro. Na quarta-feira de cinzas, até um pouco antes da imposição da cinza, ouvimos parte assim deste versículo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Isto é uma frase de Jesus no Evangelho. E esta frase tem uma dupla interpretação. Por um lado, Jesus está a anunciar aquilo que ainda virá com a sua paixão, aquilo que vem ainda aí pela frente. Mas, por outro lado, quando Jesus nos diz o reino de Deus está próximo, ele está-se a referir a si mesmo. Ele é o reino de Deus. Ele é o maior tesouro, a grande pérola. Por isso, a grande mensagem que o Evangelho de hoje nos acaba por trazer é percebermos isso, é percebermos o tesouro que é Deus, que é Cristo, na nossa vida de todos os dias, que é Ele que nos deve fazer mover. Só quando percebermos isso, nós podemos afirmar, como afirmou o salmista: quanto amo, Senhor, a vossa lei. E a lei do Senhor, todos nós sabemos qual é. É o mandamento do amor. Esse mandamento que se traduz em inúmeras coisas concretas da nossa vida. Respeito, tolerância, dignidade, generosidade, na gratuidade, perdão, na caridade com que tratamos cada um dos que nos rodeiam e que se cruzam no nosso caminho. E agirmos desta forma só nos pode trazer uma certeza. Agirmos por este mandamento do amor só nos pode trazer uma certeza, que não somos esquecidos por Deus. Reparem o que São Paulo nos diz. Nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Por isso, que receio poderemos ter de fazer o bem? Há uma certeza também que São Paulo nos diz. Todos nós somos chamados a isso, a amar a Deus. E mesmo sem merecermos nada, nós teremos uma recompensa. São Paulo diz-nos que aqueles a quem Deus chamou, também os justificou. Aqueles a quem os justificou, também os glorificou. E isto é muito importante. Este olhar também para o futuro é muito importante. Há uma terceira parábola no Evangelho que se calhar até pode ser assim mais enigmática ou difícil de compreender. Que tem semelhanças com a parábola do trigo e do joio da semana passada. São Paulo, a semana passada, falava do trigo que ia ser recolhido no celeiro, no final dos tempos, no dia do juízo, mas também falava do joio que ia ser cortado e ia ser queimado na giena, na fornalha ardente. Hoje fala-nos numa rede que vai pescar, que vai apanhar peixes bons, que serão recolhidos e servirão para alimentar,
mas também fala em peixes maus. Peixes maus que serão deitados fora. E ele depois explica esta parábola, diz que também serão queimados. Porquê esta linguagem? Uma pequena contextualização. São Mateus, quando escreve este Evangelho, estava mais ou menos por volta do final do século I, por volta do ano 80, depois de Cristo. E nesse tempo havia uma certa monotonia, um certo relaxamento nas primeiras comunidades cristãs já. Já se tinham passado algum tempo desde a morte de Jesus e a ressurreição, e então faltava ali, algumas comunidades iam vacilando um bocadinho. E então os pregadores daquele tempo tinham que pensar como poder reanimar novamente a fé daquele povo. Como voltar a animar essa fé e entusiasmar esse povo na fé. E então a estratégia que eles utilizavam era precisamente recorrer à linguagem chamada apocalíptica, uma linguagem que revelava assim algumas coisas do final dos tempos, mas de uma forma enigmática. Daí que aquelas expressões utilizadas, quer na semana passada do joio queimado no fogo, agora ouvimos também a fornalha, o choro e o ranger de dentes, destina sobretudo a impressionar os crentes, a impressionar aquelas pessoas que estavam a ouvir e dessa forma levá-los novamente a reconverter a sua vida, a converter-se novamente ao Evangelho, a viver novamente com fidelidade ao Evangelho. E efetivamente, neste dia em que também recordamos Santa Marta, nós também somos chamados a colocarmos na posição de Marta. Nós, por aquela passagem das irmãs, nós percebemos que Maria, em certa medida, preferiu um alimento espiritual. E Marta ainda estava à procura de um alimento mais material, mas que estava à procura desse alimento espiritual. E na quarta-feira, no Evangelho que iremos escutar na quarta-feira, ela vai fazer uma das maiores profissões de fé do Evangelho. Ela vai perguntar, Jesus vai lhe perguntar se ela acredita nisto, se ela acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E ela vai ser firme na sua resposta. E isso também nós temos que nos colocar a nós. Se sabemos que Deus, que Jesus é este tesouro, é esta grande pérola na nossa vida, que pode ser efetivamente fonte de vida para nós e para todos, se nós acreditamos nesta palavra que ouvimos a cada domingo e se fazemos de Cristo efetivamente o nosso maior tesouro. Se a nossa resposta é afirmativa, nós temos que viver uma vida em coerência com isso. Não basta apenas também professá-lo. É preciso torná-lo concreto na vida de todos os dias. Aliás, um padre jesuíta chamado Henry Nouwen diz precisamente isto. Diz que a vida é uma breve oportunidade para dizermos a Deus: eu também te amo. Reparem que nós voltamos sempre à questão de Deus nos amar a nós, até de nós amarmos o nosso próximo. Mas aqui é que a batata quente agora está do nosso lado. Somos nós que temos que dizer a Deus: eu também te amo. E se calhar não há maior exemplo deste caminho do que aquele que os avós também nos mostraram ao longo da nossa vida. O Sr. Padre Neiva já disse há bocado, hoje seria o dia litúrgico, não fosse um domingo de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Seja como for, assinala-se hoje também o dia dos avós. E os avós são para nós também este modelo daqueles que amam a Deus no cuidado que têm pelos seus netos. Reparem que muitas vezes até sabemos que ainda hoje são os avós que ensinam os netos a rezar. São eles que fazem um caminho diferente de atenção, de cuidado, de paciência. Às vezes é uma paciência que eles têm com os netos que se calhar não revelam com mais ninguém. Às vezes também é comum dizermos aí as pessoas mais velhas cá são impacientes e tal. Mas onde reparar que quando se trata dos netos é totalmente diferente a paciência. Por isso, o desejo para todos os avós é que continuem a amar dessa forma os seus netos e que continuem a mostrar a todos nós formas de podermos também amar a Deus. Formas de descobrirmos Cristo como o maior tesouro. E para os mais pequenos, que ainda têm a possibilidade de ter com eles os seus avós, que os estimem
e que façam o máximo por aprender com eles também. Porque há uma sabedoria de vida, uma sabedoria, voltamos a Salomão, voltamos ao princípio, há uma sabedoria muito importante que os avós nos podem transmitir também. E por isso, os mais pequenos que tenham essa estima, esse cuidado e que aproveitem ao máximo todos esses momentos. Para terminar, só resta mesmo uma pergunta. É a pergunta que Jesus faz no final aos discípulos. Depois de lhes explicar tantas parábolas sobre o reino de Deus, depois de tentar mostrar de tantas formas quem era Deus, Jesus pergunta-lhes: entendestes tudo isto? Fica a pergunta para nós. Entendemos, todos nós, tudo isto? Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, já de não criado, constância ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação. Seus seres, encarnado no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também em nós foi crucificado, sob mãos de Pilatos, para ser depois sepultado. Aceitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e Filho, com o Pai e Filho haverá verificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Peço a batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Unidos no Espírito Santo, peçamos, caríssimos, a Deus Pai, para nós e para os outros irmãos, os dons que Ele tem preparado para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos, Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro e por todos os que o negam e ofendem, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos fiéis que a escutam e se convertem, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que ofereceis a salvação a todos os homens e não creis que nenhum deles se perca, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem dos que vos amam. Por Cristo, Senhor nosso, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
espinhos de sofrer. A tua ternura, Senhor, vem abraçar-me, e a tua bondade infinita vai perdoar-me. Vou ser o teu seguidor e dar-te o meu coração. Eu quero sentir o calor das tuas mãos. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. E fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo és tu, Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a tua glória. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Santo és tu, Senhor, Deus do universo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereçam a oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. Dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a ablação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Marta, nossa padroeira, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, os nossos bispos e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a tua paz, Senhor, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz, Senhor, dá-nos a tua paz, Senhor.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Agora, para recebermos a Sagrada Comunhão, quem estiver preparado para receber, estará o Tiago ali mais ou menos ali a meio. Fazem uma fila com o devido distanciamento. Ao chegarem junto daqui do Tiago, retiram a máscara, desinfetam as mãos e depois receberão a Sagrada Comunhão na mão. Comungam e então, fazem favor, podendo, tornam a colocar a máscara e voltam para o vosso lugar. Na mesa
tantas coisas quisera agradecer neste dia que a sol a despontar entre as nuvens que escondem teu olhar e sem deixar brilhar tua luz ao longo do caminho. Obrigado, tu, ó meu Senhor, pelo amor que sempre eu senti, pela fé que em mim desabrochou. Eu creio em ti, Senhor, pois só tu és o Deus do amor. Graças, Senhor, te dou graças pela vida que há no mundo. Graças, Senhor, pela chuva, pelo frio e o calor, pelo sol e as estrelas, pela terra e pelo mar, pela música que canta o teu amor. Graças, Senhor, te dou graças pela vida que há no mundo. Graças, Senhor, pela chuva, pelo frio e o calor, pelo sol e as estrelas, pela terra e pelo mar, pela música que canta o teu amor. Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão de vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa em honra de Santa Marta, padroeira da nossa comunidade paroquial, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Cristo nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em Santa Marta a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em Santa Marta nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor. E a todos vós, de perto e de longe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo domingo para todos, santo e feliz domingo para todos vós, um bom almoço, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.